Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale, que voltei aqui hoje para falar de Bardo, Falsa Crônica e Algumas Verdades, novo filme do Alejandro Iñárritu que estreou esse final de semana da Netflix. E é um daqueles filmes que provavelmente pode aparecer aí nos indicados ao Oscar, então é claro que tinha que ter por aqui o nosso pitaquinho, o que eu achei desse filme, e é isso que eu vou contar agora pra vocês, depois que vocês deixarem o like aí, se inscrever no canal, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Bardo é aquela pessoa que compõe poemas épicos, que conta grandes jornadas, grandes histórias muito presentes aí em várias histórias que a gente conhece aí da cultura pop. Recentemente a gente viu um bardo muito querido lá em The Witcher, também na Netflix. E aqui ele dá nome ao novo filme do Iñárritu porque é exatamente isso que ele vem fazer depois de ficar 7 anos sem nos apresentar nada. Ele vem para contar uma grande história e que talvez seja a sua grande história. Uma coisa que a gente está vendo que já está muito comum aí nos últimos Oscars são grandes diretores tendo a liberdade de contar as suas próprias histórias ou partes de sua história. E aqui não é diferente, o Iñárritu vem, mas não para contar a sua trajetória ou algum momento de sua vida. Ele vem para refletir sobre tudo que ele fez até hoje. E nesse filme ele vem para buscar a sua origem, é um resgate de origens. Ele vai botar de frente a sua nacionalidade mexicana com o seu sucesso que ele teve nos Estados Unidos. Iñárritu é aquele cara que foi atrás do seu sonho americano, ele foi para Hollywood para conquistar o sucesso e ele teve grandes vitórias aí no Oscar, na maior premiação do cinema, além de ter se tornado daqueles diretores queridinhos dentro do cinema norte-americano. Mas o quanto isso custou para ele, o quanto da sua origem ele perdeu nesse caminho, o quanto ele se distanciou do seu povo, do seu público, dos mexicanos. Muitos que pensam que ele se americanizou demais, que ele se afastou. E é isso que a gente vê em Bardo, num jeito todo Iñárritu de contar essa história. No filme nós acompanhamos Silvério Gatcho, um jornalista e documentarista que volta à sua terra natal no México enquanto divulgam o seu novo documentário, e lá ele tem que enfrentar as críticas do seu próprio povo e a partir daí começa a refletir nas suas memórias e sua carreira, suas relações familiares, como eu disse, tudo que provavelmente o próprio Iñárritu está refletindo, ele está botando o seu próprio cinema na cadeira da terapia. Até que ponto tudo isso valeu a pena? Até que ponto ele realmente se afastou? Quanto isso pode ser resgatado? Todas essas questões a gente vê trabalhado em Bardo. Só que eu já vou dizer logo que Bardo é aquele filme que não vai agradar todo mundo. É um filme de 2 horas e 40 e como a gente já está acostumado a ver nos outros trabalhos do Iñárritu, não tem aquela narrativa linear. Ele se preocupa muito mais em contar a história através dos elementos visuais do que realmente através do roteiro, de diálogos ou de alguma jornada do personagem. E se já não bastasse essa forma de contar e essa presença metalinguística muito forte entre a sua história e a história do personagem, nós ainda vemos muitas divagações através de sonhos, de pesadelos, de imaginação. Muitas vezes o filme ele transita entre a realidade e o imaginário de uma maneira muito fluida em que às vezes nem corte tem. Ele tá caminhando no meio da cidade, as pessoas começam a cair no chão e daqui a pouco ele entra num lugar que eu não sei nem explicar direito pra vocês o que é, mas são uma montanha de corpos, e aí quando chega lá em cima parece que ele tá num set de filmagem de novo, e a realidade e a imaginação vai se perdendo no meio da cena, tu já não sabe mais dizer o que é real e o que não é, e isso acontece durante o filme inteiro. E aí é óbvio que o resultado vai ser pessoas amando o Bardo e pessoas que vão sair odiando, achando que é uma daquelas grandes exibições de egos do diretor. E não deixa de ser, porém ele está refletindo sobre isso também.
O filme realmente tem cenas fantásticas, ele traz muitas das linhas, principalmente na fotografia, do que ele já apresentou em Regresso. Tem uma estrutura de contar a história muito parecida do que ele já fez em Birdman. Então, assim, você que já assistiu esses filmes, já dá pra ter uma ideia do que você pode esperar antes de dar o play aí na Netflix. O Daniel Giménez Cacho, que faz o Silvério, o protagonista, ele traz para a atuação dele essa loucura visual que o Iñárritu está nos apresentando, e eu gosto muito do que ele faz. Não sinto que tenha um grande momento para dizer, meu Deus, esse cara vai aparecer lá concorrendo ao Oscar, até acho que ele não vai, mas eu gosto de como ele complementa com a atuação a ideia geral do filme. E é óbvio que eu não posso deixar de falar da Ximena Lamadrid, que faz a filha dele, que até não tem nada especial no filme, mas ela é a Sarah lá da série Quem Matou Sarah, em que eu tô desgraçado da cabeça até hoje com essa série, que é horrível e eu amo. Então fica aí minha lembrança Ximena Lamadrid no filme. Quero ver falarem da Sarah agora que ela tá num filme do Iñárritu. Existe toda uma construção poética na forma que o Iñárritu conta a sua história. Seja na relação entre os personagens, na forma como ele mostra essas relações. Tem uma parte em relação ao filho que a sua mulher perde ou alguma coisa assim. Quando eu falo a sua, é o protagonista, não o Iñárritu, mas enfim. E como eles vão lidando com isso durante toda a vida, até a libertação, até a aceitação, digamos assim, numa cena na praia que é muito linda, mas até na crise política, digamos assim, ou na situação política, na crítica política que ele faz dentro do seu filme da relação entre Estados Unidos e México, ele consegue contar isso de uma forma, como eu disse, muito poética, talvez exceto numa cena que tem no aeroporto, quando ele tá voltando do México para os Estados Unidos, que ali realmente não poderia ser mais claro o que ele tá tentando dizer e mais verdadeiro. Eu sinto que em Bardo o Iñárritu não conseguiu trazer nada muito além do que ele já fez antes. Mesmo essa vontade de contar histórias através dos elementos visuais não é tão imponente quanto em outros filmes que ele já fez. Mas, se tratando de um filme do diretor, sempre fica essa dualidade entre a lógica da narrativa e esse lado mais artístico. Isso buga muito a minha cabeça muitas vezes, porque eu sinto a necessidade de que um filme me conte melhor a sua história, mas ao mesmo tempo eu sinto que cinema não é só sobre isso. Cinema é sobre sentimento, cinema é arte, então muitas vezes depende da relação que a gente vai ter com essa história, do momento que a gente está assistindo, do local de onde a gente está assistindo, do dia que a gente está tendo. E a verdade é que Bardo parece que linkou comigo. Eu acabei gostando muito desse filme e eu recomendo que vocês assistam. Lembrando que ele já está disponível na Netflix. E prepara aí sua pipoca, vamos lembrar que tem 2h40 de filme. Então esteja num dia bem relaxado e abra seu coraçãozinho para Bardo, que talvez a gente ainda vá ouvir falar dele aí nos próximos meses, principalmente nas premiações. Se você já assistiu, me conta aqui o que você achou de Bardo. Se ainda não assistiu, vá lá na Netflix, depois vem conversar com a gente. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.